O Flamengo tem jogadores melhores. A gente vai fazer um cara a cara depois, vamos ver se vai dar isso ou não. Jogadores melhores que o do Fluminense. Curiosíssimo com esse cara a cara. O Flamengo parece defensivamente um time mais consistente que o Só Fluminense. tomou um gol até agora. Sem o time titular. Sem o time titular. Sem o time titular esse gol. Por opção que o Tite de produzir um jogo capaz de gerar bons resultados. Ninguém tem mais obrigação. Por exemplo, eu não estou desmerecendo o trabalho do Tite, Mas do que eu fim falei do aqui. ano ou agora? A campanha no Carioca, pra mim, Agora, e agora? é excepcional. Tomou um gol só. O que você acha? Não, Em 11 jogos. vocês aí, ó. Quero matar. 11? Não. Tá fudido da dividida? Não, 11 jogos, o você Flamengo tem tomou dividida? apenas um gol. Chegar a minha vez, eu não fui pesquisar, eu adoro estatísticas. Peraí, deixa o Bubu falar, fala. O Flamengo possivelmente vai ser campeão carioca invicto, com a melhor defesa da história do futebol do Rio. Calma aí, acabou o Carioca já? Não, mas ele tem duas vantagens do empate. Se ele empata 0x0, 0x0, chega na final, ganha de 1x0 e 0x0, ele é campeão. Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo, hein? Vamos ver aqui os comentários dos jornalistas que vão projetar aí o Fla-Flu. E eles entram em um debate, né, sobre o Flamengo e fala muito desse momento atual do Flamengo, né? Que o Flamengo está construindo uma sequência excelente que vai entrar para a história. Eles vão falar bastante aí. Tem vários jornalistas, em especial o Zé Elias vai falar muito sobre isso também. Você vai ver como a mídia está colocando o Flamengo lá em cima. O patamar do Flamengo está realmente grande, né? E eles projetam sim que o Flamengo esse ano fará uma temporada excelentíssima, porque o Tite está à frente do Flamengo. Deixamos aqui os créditos para a ESPN Brasil, tá? O link ficará na descrição. E pedimos a você que nos apoie, deixando o seu like, se inscrevendo, ativando o sino e deixando também o seu comentário. Vamos acompanhar aí agora essa projeção do Fla-Flu, o que é que eles acham aí do Flamengo e desse clássico que vai ser amanhã, tá? Vai ser amanhã, Flamengo e Fluminense. Vamos ver. Pouquinho depois, se tiver confusão, a gente espera. Mas o Billy já estará aqui sentado aguardando. Estaremos aqui. Estarei junto com Vitor Birner, com Pedro Ivo Almeida, Gustavo Zupac também, já convidado, recuperado, firme e forte, graças a Deus. E o Arthur Moreno, me diz aqui, que também estará. É ele na brincadeira? Também estará na brincadeira. Então é uma panelinha esse negócio, viu? Que panelinha, Então viu? você vai assistir, já que o Zé não gosta muito dessas entrevistas, quando acabar o jogo você vai ir pro linha de passe, Zé. Na ESPN e no Star Plus. Bom, voltando. Fala aí, meu filho. Isso posto. Isso posto. Eu tenho que falar disso porque Mas se quiser também é não precisa. esquecido, Viu? mas vale sempre ressaltar, porque se fosse qualquer outro jogo com quaisquer outros técnicos, isso seria lembrado, mas por algum motivo se esquece disso. O Diniz está muito mais tempo que o Tite à frente do Fluminense, do que o Tite está à frente do Flamengo. E é óbvio que ele Isso é tem uma vantagem. muito mais tempo. Isso é uma vantagem. Deve ser, mas não necessariamente será. Ok. Porque o Fluminense, Do ponto de vista teórico, é uma vantagem. É isso, né? Porque o nível de exigência de jogo coletivo que se tem com o Tite, com o Flamengo, é para mim ainda um pouco acima daquilo que é justo cobrar do técnico. Eu já estou falando isso porque eu sei que eu vou ter gente discordando de mim aqui na mesa. Foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Inclusive, ele já entortou a cara. Aí, o rosto dele já entortou. Já. E eu acho que o Flamengo evoluiu bastante no campeonato estadual, mas os testes para a gente saber em que ponto está essa evolução começam de fato Amanhã. nesse jogo. Os clássicos não. Vai pegar o... Esse é um clássico que tem um peso maior. Mas eles já se enfrentaram. Já se enfrentaram. É que eu sei que o Fluminense estava às vésperas ali da Sul-Americana, da Recopa. O Flamengo vai pegar o Agora é a Vera? É a Vera. Não é... Haverá momentos muito mais a Vera do que esses durante a temporada, entre eles. Mas agora a brincadeira começa a ficar realmente divertida. Sai do tédio para a coisa começar a ficar legal. Se perder amanhã, o Bubu já pede demissão? Pede. Ou quase isso. Mas de qualquer jeito... O Bubu é rígido. Eu acho... A gente tem que lembrar uma coisa. O Flamengo vai enfrentar o atual campeão da Libertadores da América. E da Recopa. E da Recopa. E do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. E do Rio de Janeiro. Né? Eu imagino que os jogadores do Flamengo, e eu espero que os jogadores remanescentes da última temporada, são Tem bastante gente lá. queiram muito ganhar esse jogo. Ai, querem. Querem muito. E aí a questão pessoal do profissional que joga no Flamengo. O Flamengo tem jogadores melhores. A gente vai fazer um cara a cara depois, vamos ver se vai dar isso ou não. Jogadores melhores que o do Curiosíssimo Fluminense. com esse cara a cara. O Flamengo parece defensivamente um time mais consistente que o Só Fluminense. tomou um gol até agora. Sem o time titular. Sem o time Sem titular. o time titular esse gol. Por outro lado, ele vai pegar um time que tem muita capacidade de jogar com a bola. Né? Então eu não imagino, por exemplo, em 2 jogos entre eles, o Fluminense não fazendo gols. Contra o time que tomou um gol só.
no campeonato muito inteiro. Difícil. É muito difícil segurar os 2 jogos. Esse é um dos embates mais interessantes desse confronto dos 180 minutos. Não, então, eu acho que eu estou esperando grandes jogos. Eu não acho que os jogos são previsíveis, tá? Não acho. E tem uma coisa, o Fluminense, em algum momento, ele tem que tomar as rédeas, porque ele tem que ganhar um dos jogos. E tem que ganhar um dos jogos. Um dos jogos ele tem que ganhar. O Flamengo Vantagem de tem 2 empates jogos pro Flamengo. iguais, É que até eu não lembro quem foi que disse que seria muito melhor o Fluminense pegar o Flamengo na final, porque na final não tem a vantagem, né, do jogo dos empates e resultados iguais. Então, O Fluminense não é um time que costuma ficar jogando pelo empate. Não vai. Não é característica. O Fluminense com a LDU foi com 10 jogadores contra o perder a bola, tem que pressionar ali. Então, é um choque de ideias muito legal, de 2 grandes técnicos, do campeão da América contra o maior técnico do Brasil nos últimos tempos. Bubu discorda. Disparado. Não, nos últimos tempos é o maior técnico do Brasil. Né? Não estou contando o Abel nessa história, estou falando técnico brasileiro. Tá? Prepara aí para dividir, cara. Eu acho que essa tela aí vai dividir mesmo. E eu estou esperando um grande jogo, assim, muita gente faz pós-jogos e eu gosto bastante também, sempre é interessante, mas esse, digamos assim, que esse e o Botafogo e Bragantino, que a gente ia fazer e não fez, mas vai ter na quarta-feira também no Linha, são os que estão me deixando mais motivado, porque eu tô muito curioso. Estaremos nesse Botafogo e Bragantino muito curioso também, estaremos. Espero que sim. Repetindo. Pedro deve estar também, né, Pedro? Não. Não tá na escala nesse dia? Arrancado. Que isso, rapaz. Que isso. Santa Giovana está te dando moleza, hein? Não queria moleza, não. Eu sei. Eu não gosto de moleza, não. Eu sei. Eu gosto de moleza. Rodrigo, eu sei. O Rodrigo Bueno. Putz, pena que eu não posso falar o que eu pensei agora. Mas vai lá, Rodrigo assim. Bueno, Tite versus... Você pensou a mesma coisa que eu, né? Também. Tite versus Diniz. Posso fazer uma pergunta para eles? Pode, claro que Você pode. acha justo Já divide a cobrar tela aí, o diretor. mesmo nível de trabalho coletivo do Flamengo e do Fluminense, Era a com o mesma Diniz pergunta. há tanto tempo Era a mesma na pergunta. frente do Fluminense, com trabalho consolidado, e o Tite ainda construindo a sua equipe? Obrigado. Eu acho justo. Era por aí. Então, mas eu acho justo. Muito bom. Vamos supor, a gente teve Por quê? vários embates. Alex Ferguson contra Arsene Wenger. Ufa, achei que ele ia O falar Alex do Ferguson Rinus Bicho. assumiu em 86 o Manchester United. Tá. O Arsene Wenger assumiu em 96, 10 anos depois. Sim. Aí eles se enfrentam em 2004, que foi o ano do... Não, mas tem muito tempo diferente. Entendeu? Eu trabalho Então ela fala assim, o Arsene 8 Wenger anos. pode ser cobrado porque ele está à frente do Arsenal há 9 anos, ele pode ser cobrado igualmente como o Ferguson, que está desde 86? Pode. Então, assim... Não, mas o Tite tem 3 meses e meio de trabalho. 8 4 anos meses. é muita coisa. As pessoas Uma interrupção tratam... de férias. As pessoas tratam o Tite como se o Tite tivesse chegado no fim de semana passado. Não, tudo bem, não, tudo bem. Tu pode se dar pra cobrar Só o que mesmo aí nível. 8 A anos. desculpa que eu não engoli muito, e muita gente não engoliu, de que ele tinha que assumir no ano passado para conhecer o elenco, para conhecer o clube, para se adaptar ao Rio, ao futebol carioca, ao elenco, a fazer a janela, a dispensar jogador, a contratar jogador, tal. A gente está, hoje é dia das mulheres, dia 8 de março. Já passou janeiro, já passou fevereiro, estamos quase no meio de março. 25 jogos, Bubu. Não, É o total do e time eu do não Flamengo? posso, e eu não posso cobrar do técnico que foi apontado mais uma vez aqui nessa mesa como o maior técnico desse país nos últimos tempos. Brasileiro. Tem Não, você pode o que você quiser. Isso assim, tem um comentarista que eu gosto, meu pai adora. Talvez seja o comentarista na vida do meu pai. Meu pai não gosta muito de jornalismo esportivo. Mas é um cara que era muito correto, não errava nunca, porque ele falava assim: eu prefiro esperar. Meu gestor é meu pai. Sim. Ele falava, o comentarista falava assim: o que você achou dessa alteração, dessa substituição? Muito cedo para falar agora. Vamos esperar o final do jogo para eu dizer se a substituição foi boa ou não. Aí um time contrata um jogador. Qual a sua opinião sobre esse reforço do time? Há muito cedo para fazer um julgamento. Melhor esperar a temporada para eu dizer se foi uma boa contratação ou não. Então, assim, eu não acho justo criticar o Tite agora. Então, a coisa mais politicamente correta de eu dizer, eu falo assim, olha, é muito cedo, estamos dia 8 de março, para eu poder criticar o Tite. Vamos esperar a temporada acabar e aí eu faço um julgamento. Eu acho isso muito fácil. Mas ninguém falou que não pode criticar. Tem gente que fala de muleta, isso é uma muleta para muito mais. Vamos esperar. Aí depois, de acordo com os resultados, aí você vai lá e forma a tua opinião. Então, assim, eu acho que... Mas eu achei que era assim. Às vezes eu exagero, eu brinco no personagem, mas isso tem... Não, às vezes eu exagero bem, Mas vocês você sabem pode disso. criticar o Tite, Mas você assim... você não pode esperar o mesmo... Há uma... Sabe, assim... nível de E isso coletivo são do- dois do- pesos e do duas medidas. Fluminense. Porque com algumas Só isso. pessoas é um julgamento muito rápido. Não, peraí, tá errado aqui, não sei o quê, pode melhorar, tá ali e tal. O Tite tem
disparado, o melhor elenco da América do Sul. Concordo. Ele tem a fama de ser o melhor técnico. Ele tem que ser cobrado pra mim, já desde cara. Mas ele tem que ser cobrado. E Ninguém falou que não pode cobrar. tanto que eu falei que já no Brasileiro, pra mim, já foi uma decepção. Porque o Flamengo tinha... Decepção? Decepção. Porque se o Palmeiras conseguiu Forte, ser hein? campeão Melhorou brasileiro, o Flamengo tava numa situação muito parecida com a do Palmeiras. Tava não. Tava. Uma situação parecida com a do Palmeiras. Não. Tanto Não, que assim, não tava. o Flamengo... Palmeiras tinha o Hendrick voando e tinha o Abel com o trabalho de O Flamengo anos. tinha condições matemáticas bem possíveis. Vê a pontuação que ficou. O Palmeiras campeão do Flamengo. Se o Flamengo tivesse vencido, eu tô sendo repetitivo aqui, mas preciso falar. Claro. Se o Flamengo tivesse vencido o Santos, que foi rebaixado, se tivesse vencido esse Fluminense pós-Libertadores e quase perdeu aquele jogo, se tivesse vencido o Grêmio desfalcado do Suárez, entendeu? Vários jogos, tivesse vencido o São Paulo na última rodada, São Paulo desinteressado, perdeu de todo mundo, tivesse perdido no Morumbi. Então, assim, vários pontos que se o Tite estivesse ali, ele poderia ter sido campeão brasileiro. E aí ontem até, não foi ontem, né, no dia do Botafogo e Bragantino, falaram, o Bragantino caiu no colo dele o título brasileiro, imagina no Flamengo então. Se o Bragantino teve chance de ser campeão brasileiro, imagina o Flamengo, né, com a derrocada do Botafogo. Então, assim, pra mim, eu já cobro o Tite no Flamengo desde o ano passado. Então não é agora. Ele teve a janela de transferências, teve férias, ele recebeu o De La Cruz, recebeu o Vinha, pega agora Léo Ortiz, sabe? Quase tudo que O Léo ele... Ortiz nem estreou ainda. Tá bom, não vou cobrar porque o Léo Ortiz não tá, mas assim, ele tem sido atendido em praticamente tudo. Então o cara tem, em tese, o melhor cargo por um treinador na América do Sul hoje, o time que oferece mais condições, pagamento em outros times com um pagamento atrasado, tem que ficar resolvendo um monte de pepino, o técnico tem que, sabe, fazer carinho pedir pelo amor de Deus pro jogador ficar. Olha o que o Mano passou, por exemplo, no Corinthians, não tô defendendo o Mano, entendeu? A situação dele é extremamente confortável. Tem a comissão técnica que ele quer, com o filho dele ali, beleza, sabe? A galera dele ali. Só uma coisa, eu concordo com tudo que você está dizendo até agora, e eu acho que quando a gente for olhar o resultado e o futebol jogado ao longo do ano, sem dúvida nenhuma, ninguém tem mais obrigação que o Tite de produzir um jogo capaz de gerar bons resultados. Ninguém tem mais obrigação. Por exemplo, eu não estou desmerecendo o trabalho do Tite, Mas do que eu fim falei do aqui. ano ou agora? A campanha no Carioca, pra mim, Agora, e agora? é excepcional. Tomou um gol só. O que você acha? Não, Em 11 jogos? vocês aí, ó. Sério, Matar, 11? Não. Tá fudido da dividida? Não, 11 jogos do você Flamengo tem tomou dividida? apenas um gol. Chegar a minha vez, eu não fui pesquisar, mas já eu adoro chegou. estatísticas. Peraí, tio Bubu, fala. O Flamengo possivelmente vai ser campeão carioca invicto, com a melhor defesa da história do futebol do Rio. Calma aí, acabou o Carioca já? Não, mas ele tem duas vantagens do empate. Se ele empata 0x0, 0x0, chega na final, ganha de 1x0 e 0x0, ele é campeão. Então, Mas não vai te agradar. essa defesa, vamos ver, essa defesa que tá fazendo história, vamos pegar os números aí depois, aí, é uma coisa que eu vou tentar fazer. Se o Flamengo pode ser mesmo, como pode ser, a melhor defesa da história do futebol do Rio de Janeiro, que é mais que secular. Se ele empatar 0x0, 4 jogos, ele é campeão carioca. O Tite não precisa ser brilhante, como eu falei. Um cara que assumiu o Flamengo hoje é mais ou menos como ser técnico da seleção brasileira. Ele tem uma cobrança pra ganhar e pra apresentar desempenho. O Tite, pra ganhar esse carioca fazendo história. Não foi contratado pra sentar em cima de 0x0 e ganhar muito o melhor. estadual. Mas pode ser, é um Fla-Flu, um jogo equilibrado. O Fluminense merece respeito. Se o Flamengo ganha com 4-0-0, eu acho que é legítimo te virar e falar, esperávamos mais. Eu concordo com você. E o Tite não foi contratado como é que foram chegar nos nesse momento já no esperávamos final de mais. março e falar, olha, ganhou o estadual. Então, nos clássicos foi 0x0 com o Perfeito. Vasco, 1x0 no Botafogo, no finzinho, a falha do Gatito, Não. Sim. né? E 2x0 nesse E 2x0 no Fluminense, que não era o Fluminense titular, né? Então, tal. Aí, nesse é o ponto. Até agora, esse vai ser, no ano de 2024, o principal teste. Mas, assim, pro bem e pro mal, a avaliação do trabalho do Tite, pra mim, já tá na conta. Então, se ele não... mas é estadual, ele ganhou com 4-0-0. Eu vou chegar aqui e vou fazer meus apontamentos. Então, eu acho que a cobrança é necessária. A gente tá aqui num programa, numa televisão que cobra audiência. Se não tiver audiência, se não tiver sucesso, não vamos esperar. Vamos esperar acabar o ano pra ver se o Sabe o que eu F90 acho deu contraditório do audiência, senhor? se o William é um bom apresentador, vamos ver se o Pedro tem nível pra ir no linha de passe, entendeu? Sabe o que eu acho contraditório do senhor? O quê? É que quando eu concordo que a gente tem que criticar o trabalho do time, ele tem um tempo pro time melhorar, e o time pra mim tem melhorado, e eu falei, acho que de agora em diante ele vai ser mais testado. É muito aleatório, cara. E eu acho que o trabalho é um trabalho Muito ainda aleatório. em construção, um trabalho que tem muito para evoluir. Eu espero um nível de futebol muito melhor do que o Flamengo tem apresentado, apesar de eu achar que já apresenta um bom futebol, e eu estou esperando jogos grandes, quando o sarrafo sobe, e esse é um deles, para entender se isso realmente funciona na prática.
Eu acho que sim, mas eu preciso ver o jogo para saber se sim ou se não, senão é só um palpite. A minha impressão é que sim, tá? Para não ter muro. Mas quando eu digo que o Ramon Dias, que o Vasco está fazendo um trabalho que ainda está em construção, etc., e o Ramon Dias muito antes do Tite, o senhor não me contradisse. Mas quando é o Tite, o senhor pega no pé. Não é nada pessoal, não. Agora sim. Por exemplo, foi bom você levantar essa bola. Ontem eu coloquei. Divide aí, O Campeonato Brasileiro, no ano passado, o Ramon Dias foi muito melhor que o Tite. O Campeonato Brasileiro, eles jogaram o mesmo Campeonato Brasileiro. Gênio. Os dois não começaram a competição, mas pra mim, se você faz a escala, os melhores técnicos do Campeonato Brasileiro passado, o Ramon Dias tá muito na frente do Tite. O trabalho do Ramon Dias foi elogiável. O cara salvou um time que tava desenganado depois do primeiro turno Eu também acho que se eu tivesse que fazer o trabalho, eu também colocaria e as o Ramon pessoas vão à frente assim, do Tite. nossa, mas o trabalho, o No Tite curto prazo arrumou do o Tite. Flamengo porque é um grande gestor e tal. Cara, não, muita gente avaliando. Não, já deu pra ver um Flamengo diferente. O Flamengo teve 4 vitórias em 10 jogos. O time do foi Flamengo mais. ganha 4 jogos. Foi mais, Bubu. Não, Bubu, não eram pega em 12 12 jogos. não, Vamos foi pegar. mais. Em 12 jogos, Os números, ele por não favor, ganhou que eu só lembro. Ele teve derrotas pro Santos, pro Grêmio, pro São Paulo. Teve mais uma. Pro Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, 3x0. Tomou 3x0 do Filipão no Maracanã. E, não, Mas meteu calma. 3 no Palmeiras, né? Então, com o Gustavo Gomes expulso, Mas né? aí tu fala baixo, aí tu fala baixo. Aí tu fala baixo. Não, mas assim, mas ele ganha de 3x0. Nossa, o trabalho... Palmeiras foi o campeão, hein? Ganhou de 1x0 do 3 a 0. Bragantino, não se sabe como. Era um jogo pra empate e tal. Mas ganhou. Tá bom, ganhou o resultado. tá bom. Né? Mas por que a vitória tem porém e a derrota não tem? Mas assim, parece que as pessoas ignoram as derrotas. Não, tudo Entendeu? bem, mas... Então, Mas você tá ignorando as vitórias? Então, o trabalho do Ramon Dias. entendendo. Pega o Tite é esperto. Eu não tô entendendo. O Tite assumiu um projeto no Flamengo que a chance de sucesso é absurdo. Ele pega o melhor time. Sim. Vamos, é que nem assim, o Guardiola. concordo, mas vários o Guardiola é técnicos passaram por lá brilhante. ultimamente e não Eu conseguiram. concordo pra você. Eu concordo O Guardiola é brilhante, o técnico mais Ou melhor. influente desse século, tal. Mas Da história. assim, Ele entendeu. assim, ele não pegou nenhum trabalho extremamente desafiador. Ele não fez como o Bielsa vai pegar o Leeds na segunda divisão. você, Birner, Ele teve pra o Barcelona do Messi, teve o Bayern dominante do futebol alemão e hoje tem o Manchester City com dinheiro infinito Messi. que nunca é punido pelo fair play financeiro. Então assim, não tô tirando o mérito do Guardiola, mas essa é uma realidade da carreira dele. Ele só treinou timaços com uma situação altamente favorável. Ele é um cara Mas extremamente isso é uma capaz. conquista dele, é uma porque conquista ele é dele. tão bom que os timaços querem ele. Você vai lá, o Tite é o melhor técnico do Brasil, ele não vai assumir o Água Santa. Se o Água Santa chamasse o Tite, não vou. Porque ele é o melhor técnico eu sou o melhor do técnico do Brasil. Brasil. Ele vai pros melhores Ele vai times. pros melhores times. Claro, mérito do cara. Mérito Sim. do cara. Ele conseguiu esse posto, conseguiu. Só que, por exemplo, o Ramon Dias foi muito mais testado. O trabalho dele até hoje. A situação do Vasco é uma SAF que não põe o dinheiro que deveria. Tem situações ali, ele teve que jogar sem torcida há muito tempo, perdeu o São Januário. Então, assim, o trabalho é muito mais desafiador. Você está dizendo pra mim, então, que é mais difícil... O trabalho do Ramon Dias é mais difícil que o do Tite. É bem mais difícil que o do Ano Tite. passado, o trabalho do Ramon Dias era... Foi bem melhor que o do Tite. Eu concordo. Mas se você acha, então, que o trabalho do Ramon Dias de manter o Vasco na primeira divisão Foi o heroísmo. é mais difícil do que fazer o Flamengo campeão? Não. Momento. Peraí. O Vasco ser campeão agora, 2020... Não, mas continuar na elite do futebol brasileiro é mais difícil do que o Flamengo ser campeão nas circunstâncias que o Tite pegou. Cara, eu acho assim, o Ramon Dias, ele tem uma tem interrogação quase aí. que o mesmo São as metas time... que você tá falando, então, assim, né? Pega aí. O Flamengo ficou mais forte no seu elenco. Eu falei, De La Cruz, Vinha, Léo Ortiz. Para esse Nós ano, falamos do brasileiro do ano passado. O Flamengo está ainda mais forte. O Vasco é praticamente o mesmo. Muito das críticas, entendeu? Bom debate aí. Não, ano passado eu respondi. Eu falei, o Não, trabalho ele fez dele é outra melhor. pergunta. Não, a Você pergunta agora. pra você foi a seguinte. Boa pergunta. O que era mais Aí. difícil, o Tite fazer o Flamengo campeão brasileiro No ou o ano Vasco continuar passado. na primeira divisão? Os isso. técnicos. Era muito mais difícil o Vasco permanecer na primeira divisão. Tá. Era muito mais desafiado. Tanto que eu falo assim, eu cobrei o Tite por No não ter momento em que sido os técnicos chegam, óbvio. E E a tem situação do muita Vasco gente era que- dramática. Talvez eu seja o único nesse país a falar isso. Mas assim, eu cobro o Tite por não ter sido campeão brasileiro com o Flamengo ano passado. Porque ele tinha condição para isso. E o campeonato mostrou, ao final do campeonato, a pontuação, a trajetória dos 6 primeiros times. Se o Bragantino foi o 6º, a gente estava falando aqui que Você poderia acha que ele ser tem campeão mais condição brasileiro. que o Abel Ferreira, por exemplo? Quando ele assumiu? Eu acho que sim, porque ele O tempo que o Abel tem no ele tinha Palmeiras? mais time, ele tem mais elenco. Mas o Não, Abel- isso eu concordo. Entendeu? Mas o estágio... Mas a dúvida e toda essa questão foi muito porque o Birner falou sobre a questão de tempo de trabalho. Se você fala agora que o Tite tinha mais condição que o Abel, então Não, assim, a pergunta inicial do Birner sobre a questão de tempo, se você pode cobrar o tempo ou não, e você está dizendo que não, é um pouco Então, controverso. vocês citaram, o Flamengo Porque do Tite assim- ganhou de 3-0 do Palmeiras Não, do Abel. eu sei, Bubu. Não importa que o Abel estava há muito mais Como tempo na não frente do importa, Palmeiras. Bubu? Não,
O Flamengo se impôs sobre o Palmeiras. Sim, mas o como Tite é que- tinha pouco tempo relativamente no caso. O futebol não é tão simples. Vamos fazer assim, Bubu. Vamos fazer assim, Realmente, o futebol não é tão simples assim. Entra em campo domingo, não interessa se um cara chegou sexta, se o outro tá A pergunta começou com essa daí. O Flamengo do Tite pode ser mais cobrado agora, que vai enfrentar o Fluminense, que o Diniz está mais tempo? Pode. Não é porque o Diniz está mais tempo no Fluminense, agora, não, pode perder porque Inclusive, o técnico adversário, o Diniz, está mais tempo. Já que você não quer se apegar tanto à questão Não tem favorito no temporal, clássico. a questão temporal, o trabalho do Tite esse ano é melhor que o do Diniz? O trabalho do Tite... Esse ano é melhor que o do Diniz? Esse ano. Esse ano, esquece ano passado. Você não quer se apegar a tempo. Esse ano, o que tinha que ser feito, o que foi feito, o que tinha que apresentar de evolução, o que apresentou. O trabalho do Tite, para variar, é mais regular. Agora, o grande objetivo do Fluminense até agora era a conquista da Recopa e ele conseguiu. Né? Com dificuldade. Não. Então, Você estava falando de trabalho. Não, trabalho. Eu não quero saber do jogo da Recopa. Então, como é que o você jogo pode da comparar? Recopa é um jogo. Então, mas ano. era uma prioridade do Fluminense para esse ano. Tanto que muito torcedor tricolor fala assim: você prefere ser tricampeão carioca em cima do Flamengo ou ganhar a Recopa em cima da LDU, que é no Fantasma? É ganhar da LDU. Então o Fluminense conseguiu. O grande objetivo É muito mais fácil que ganhar do Flamengo. Pelo potencial, sim. Eu vou repetir mas a pergunta. O trabalho do Tite esse ano é melhor que o do Diniz? Por causa da Recopa, eu digo que não. Eu diria que ele é mais regular. Então a sua regular. questão é com o Tite, não é com o tempo de Não trabalho. não tem nada. O trabalho do Tite esse ano é melhor que o do Diniz. Então, o Diniz, mas até assim- o segundo jogo da Recopa, a gente estava aqui falando que o Fluminense não entregava coletivamente. Então, mas Ele teve um jogo de mobilização. Então, a gente vai ter um O clássico tira-teima seguinte, ele agora errou, por ele matou o isso. time. Então, assim, ele conseguiu um título. Até agora, Não. o Tite ganhou um título que Porque para não algumas pode- pessoas não tem um pode valor, ser- que é a Taça a regra não Guanabara. pode ser diferente. Pode sim. Você ganhar uma Recopa, para mim, dá um uma peso comparação, maior. a regra tem que ser a mesma Então, pros dois. por exemplo, quem teve um ano melhor até agora? O São Paulo ou o Palmeiras? O Palmeiras tem a melhor campanha, vai fazer na fase de classificação, não perdeu do São Paulo no Morumbi. Mas ele... Qual trabalho é melhor esse ano? Tá Do bom. Carpini ou do Abel? Desse ano... É. O do Carpini foi campeão, na sua regra Então, sim. é assim. E não é. O trabalho É, do do Abel é Carpini é melhor. melhor que o do Então, Carpini. não, o trabalho do Abel é maior... Você tá vendo como só vale quando dá o melhor. Tite? Não. A sua régua muda quando tem outros personagens. Não, o Você acabou grande de provar. objetivo do São Paulo, aliás, dois, né? Porque o São Paulo conseguiu Quem quebrar o faz tabu o da trabalho guerra. melhor esse É o ano? trabalho O Carpini ou o Abel? Nesse ano, por enquanto, o Carpini. Porque o Carpini conseguiu dois grandes objetivos do clube dele. E olha que assim, ele tinha acabado de cair de paraquedas no São Paulo. Ele conseguiu dois objetivos que o São Paulo tinha muito fortes para esse ano. Ele conseguiu. O trabalho E do eu tenho Abel que é criticar- melhor que o do Carpini pra mim. Não, E o trabalho do Tite é melhor que o do no Diniz. longo E a prazo, gente sim. pode, e a Você gente fez pode um argumentar, recorte e é desse compreensível. Então, tô falando Recorte desse ano. Então- E a gente pode até argumentar, o Diniz E o demorou a ter os confronto jogadores, direto, pelas os dois férias. confrontos diretos, Tem o São outro Paulo, se não papo. fosse arbitragem, teria vencido o Palmeiras do Abel. Se não fosse arbitragem, que aliás a Federação Paulista admitiu dois erros. Era pro Rio ser expulso e o pênalti do Luciano não foi marcado. Mas o pênalti não te dá garantia que é certo. Tá bom, mas você expulsa o Rios e o Palmeiras joga Também não te com dá uma hora garantia, a não te- menos, não também te dá não te dá garantia de garantia. nada. O Palmeiras vai ter ganho de 5 a 0. Também não te dá garantia nenhuma. Tá bom, não, o Palmeiras Ele podia- escolheu jogar o segundo tempo. Então, Não é o Palmeiras sobre- com a não é menos já ter sobre feito trabalho. 10 a 0 no São Paulo. Trabalho. Poderia. Nenhum. Mas Trabalho. assim, então até isso. Então, e eu já critiquei muito o Carpini. O Carpini, pra mim, tá trocando os pés pelas mãos. E é claro que no campo geral, o Abel é muito mais treinador, a trajetória maior. Assim, Mas o nesse Abel recorte- trocou os pés pelas mãos esse ano Nos ainda. confrontos entre eles, o Carpini levou a melhor. Então se por exemplo, for 1 a 0 pro Fluminense, 0 a 0, a gente fala, não, Mas aí, o trabalho então, do mas Diniz aí é tá- melhor. mas aí Você tá se pegando você detalhe tá da se arbitragem. Então, pênalti também na Supercopa é detalhe. O jogo foi igual. Ele não ganhou. Foi igual, mas Entendeu? pênalti também Entendeu? é treinamento, A também é régua, sucesso. a régua como é que... O próprio tá Abel admitiu em coletiva. Mas Eu não aí- sei se eu mas sou aí, capaz tipo, de treinar pênalti nos meus times. Eu não sei o Mas que eu aí, faço. Bubu, Eu fui em dentro- 8 disputas e perdi 7. Não sei mais o que fazer. Nas cobranças de pênalti, inclusive, o Carpini foi melhor Mas, Bubu, nas dentro- escolhas. Não, mas aí- Vamos mas mais aí- aqui, a gente tá desfirando. Não, O mas negócio é aí falar não é flu. mais- Sim, não, Não, mas é porque o papo da comparação porque dos técnicos a comparação, cabe. eu Se tô você pega a tentando classificação, entender. eu falei, se você pegar a classificação tentando do entender. estadual, a campanha no estadual, o Flamengo do Tite tem um trabalho melhor que o Fluminense. Se você pega a classificação do Paulista, o trabalho do Abel é melhor do que o Carpini. Mas se você pega os jogos mais Por que que importantes, pra esse ano- as prioridades, por que os pra grandes esse ano testes do vale ano, o classificação? Carpini teve mais sucesso. O cara Mas- quebrou um tabu que então, ninguém tinha quebrado em Itaquera. Quanto foi Fluminense e Flamengo? 2 a 0 o Fluminense poupando jogadores. É porque sempre tem um porém na sim, vitória do sempre tem um Tite. porém. Não, mas vou fazer o quê? Não sou eu que escalo o time. Se o Fluminense perdeu sem a sua força máxima, a culpa não é minha. É uma constatação, é um fato. As 7 vitórias do Tite no ano passado não valeram. Não para a luta, não. Valeram pra você. Valeram como as derrotas, Bubu. todas as derrotas que teve. Não valeram, porque se não ganhou o brasileiro, tá ruim. Não, eu acho que ele deveria ter pleiteado e quase perdeu a vaga no G4. Se o Botafogo tivesse vencido um joguinho e fosse o último, Tá bom, tinha mas não tirado ele perdeu. do G4. Mas não perdeu. Então, E ele entrou pra e não ficar no ganhou, G4. e não ganhou o brasileiro. Não ganhou. Quase perdeu.
Pro Tite é o quase perdeu. Pro outro é. Ele é o perdeu. melhor técnico do Brasil, proclamado por quase todo mundo e tem o melhor elenco. Ele tem que ser cobrado mesmo, cara. Não, mas isso aí é entendeu? ponto Não, pacífico. então vamos passar pano aqui. Ponto vamos passar pano e pacífico. pronto. Não, ponto pacífico isso. Eu Vamos só acho que. Tite, ó, pode o tudo, Tite, tá? quando Pode, tem- Tite, quando tem a pô, vitória, tá tudo ele livre aí, sabe se beleza. quando tá Desculpa bem, qualquer não, cobrança. pô. O Tite tem falado coisas erradas, ele mesmo tem vindo a público em coletiva depois corrigir. Coisa que as pessoas não têm jeito, não tem coragem às vezes de falar. Ué. Pô, ele falou uma coisa errada, ele falou uma coisa errada. As Mas pessoas vão lá, isso aí mas depois isso ele vai lá aí- e tem feito isso o aí- que isso é aí muito tá no legal. debate. Ele Isso dá aí o tá braço no a debate. torcer Só- ou corrigir só- alguma coisa só, que ele falou que assim, não foi Bubu, legal. isso aí não Dentro, tá né? dentro, dentro Isso, da mas sua... o trabalho Eu só de queria- campo, é só- o Diniz também teve falas infelizes. Assim, o Tite tem uma fala pra mim pra lá de infeliz, que é do Daniel Alves. Pois é. Assim, muito, muito, muito. Depois ele se corrige. Só que quando a gente tá no debate aqui do Diniz e do Tite, eu tô achando que era do campo. Não era? Debate de Não era campo, trabalho né? de campo? Então, eu tô só o Fluminense tentando impor teve, algumas diferentemente coisas. do Flamengo, o Flamengo teve até o luxo de ir para os Estados Unidos, uma pré-temporada, até nisso, né? Teve uma pré-temporada meio que Pois é, europeia, aguentou. Flamengo, bacana e tal. O Flamengo não teve nenhum outro compromisso para ele desvirtuar a atenção, para tirar a atenção. Mas O eu só posso Fluminense tinha julgá-lo um pelo que ele tremendo de faz. compromisso. 2 jogos enroscados com a LDU, que era um fantasma atravessado. E talvez o Fluminense não tenha O ficado Flamengo na tem primeira pouco. posição geral, e não é ele que tem a vantagem no empate semifinal, porque ele teve um outro compromisso que ele foi vencedor, que ele foi campeão. Então é por isso que eu falo. Um título é coisa assim. O que mais faz valer o trabalho de qualquer pessoa no futebol é dar alegria pro seu torcedor. O torcedor Fluminense, ele olha. Mas se não pro ganhar Diniz, título, não adianta nada, hein? Não, então ganhou Você o tem que título. ganhar título. Se você não ganhar se o Diniz título, tivesse sim. perdido o título para a LDU, Sim. ele ia ser cobrado por uma série de coisas. Né? que E eu acho- ele sofre com preconceitos que eu enormes. acho- É que eu acho, É? e olha que eu gosto muito do Diniz e do trabalho dele. Só que eu acho que você pode. E ele tem um argumento muito tranquilo. O argumento dele é: bicho, estamos no início da temporada, o meu time principal só começou muito depois dos outros, o trabalho vai demorar a engrenar mais esse ano por isso. Só que no cômputo aqui, na avaliação do ano, o que precisava ser feito até aqui e que o outro fez, eu acho que o trabalho do Tite, e não é muito não, porque a amostragem é bem pequena, o trabalho do Tite até aqui, ele é melhor, ele é mais satisfatório. É a sua E não opinião, a minha não é. A minha- Só para explicar, e não é porque ganhou um jogo da LDU, que pra mim foi a única coisa até agora que o Fluminense entregou. O jogo de ida não entregou, os clássicos não entregou, quando teve que mostrar um jogo coletivo melhor, não entregou. No jogo contra o Botafogo, não vai vir pra mim com um papo de que era reserva, porque o segundo tempo o Fluminense foi pra dentro do Botafogo e ele toma a derrota, o 4-2, contra um time que ainda estava instável, querendo se E provar pra ser do ano justo, passado. o Flamengo cedeu Botafogo mais chances é melhor. do que o número de gols que sofreu. Então, Podia ter tomado alguns gols a mais não é um durante a problema, temporada. não é um problema falar que até aqui tem mais, e isso pode mudar no confronto direto. E não tem nenhum Só problema que- eu falar. Não, sim. A minha opinião também. Eu só acho que, tipo, não é exatamente isso. É que eu discordo um pouco só da... Mas aí é um critério seu e a gente respeita. Só que, por exemplo, é igual o lance do... Quando você traz para outros personagens. Eu não consigo falar que o trabalho do Carpini é melhor que o trabalho do Abel. o jogo- Só por o causa jogo- de uma taça. O jogo do Carpini contra o Palmeiras foi dia 2 de fevereiro. Ele tinha feito 2 jogos, Portuguesa e Corinthians. Depois foi o jogo contra o Palmeiras. Aí depois foi vitória contra o Água Santa, derrota Ponte, empate Red Bull, Você vê, empate Guarani. um técnico que tinha uma semana Empate- no Não, cargo eu não- conseguiu superar um técnico que está quase há 4 anos Bubu, no mas- poder. Não, mas né? eu não posso... Então não, mas é aí- mais um mérito para Não, ele. não, E a gente precisa- elogia não. o trabalho do Abel. Como foi o jogo, Bubu? Quanto foi o resultado? São Paulo ganhou os pênaltis. Sim, pênaltis. ganhou. O jogo, 90 minutos. Ah, A gente tem que analisar o trabalho 90 minutos. Não, tem que olhar o trabalho Porque no pênalti- todo. Não, trabalho no É uma todo, não. taça que Não é o a treinador Copa que do chuta Mundo, pênalti, o Brasil Bubu. ganhou nos pênaltis da Bubu, Itália. não é Então, treinador vamos que chuta analisar só 90 pênalti, minutos, Bubu. só 120 Bubu, minutos? Brasil- Não, a gente faz sete parte. jogos. Bubu, Pênaltis fazem parte de uma decisão mas não de é uma o treinador Copa. que chuta. Então, mas Não é o ele treinador escala, que chuta. ele Não, escolhe, ele não escala. ele termina Quem o escolhe jogo. são os jogadores. Não, ele Os botou o jogadores que Galopo falam, no olha, eu fim, vou porque o Galopo bater, eu bate vou bem fazer isso, pênalti. vou fazer aquilo. Não é, Quem escolhe, é estratégia, quem fala é são os treinamento. jogadores. Porque o treinador chega no jogador, 1 por 1. Você tá pronto pra jogar? Você pode bater? Você pode bater? Você pode bater? caras já falam que Aí os vou caras, bater, não quero posso bater, bater, não quero posso bater. bater, eu posso bater. Quem bate pênalti é o treinador, é o jogador. Eu tô só tentando O Palmeiras tem um analisar. histórico ruim com pênalti. Sim, né? eu tô só Muito, tentando muito. analisar. Não é eu tô só- coincidência. eu tô só tentando analisar o seu critério, por exemplo, por Carpini e Abel. Porque assim, até o jogo do Corinthians, que foi o terceiro jogo, e aí é brincadeira ou não, mas a gente sabe. Você chamou o Carpini de mestre Carpini. De brincadeira, né, Não, Zé? de Você sabe, brincadeira, né? tudo bem. Só que de brincadeira. Só que aqui, aí você tá chegando agora num ponto que você fala assim, não, o Carpini tem o melhor trabalho porque ganhou o jogo contra
é o Palmeiras, mas ganhou nos pênaltis. Durante o jogo, 90 minutos, que eu tenho que avaliar o trabalho durante O Abel não era favorito? Não tinha o melhor time? Por que ele não ganhou o jogo? Não. Quanto foi o jogo? 0-0. Por que o Abel não ganhou o jogo? Ele estava há 4 anos, é o melhor, tem mais time, porque não ganhou. Não ganhou. Teoricamente, se não ganhou, quer dizer então que o que empatou é melhor. Não, pra mim não. Se tem um time pior, você tem 90... Fecha aí que eu tenho que Você tem uma semana no break. Você tem uma semana no cartão de time pior. Bubu, cá pra nós. É a minha opinião. O Carpini foi melhor. Não, tudo bem, é sua opinião, beleza. Eu respeito a sua e como você tem que respeitar a nossa. Então é o seguinte, a única coisa que eu falo é o seguinte, se o Carpini, no jogo contra o Palmeiras... Português e Palmeiras, ele não fez muita coisa. Vamos falar sério. O que ele conseguiu é motivar os jogadores em termos de comportamento, 90 minutos. E uma mudança ou outra que ele explicou depois num programa de televisão, que foi, vou explorar aqui em cima do Marcos Rocha, 2 jogadores. Ponto, beleza, fez esse trabalho. Mas no todo ele não fez nada. Quando o Carpini começou a mudar e colocar a cara dele, o que está acontecendo com o São Paulo? Os últimos jogos do São Paulo, como foram? Ele começou a mexer no time, ele começou a fazer as escalações, ele começou a mexer e mudar as atuações, as substituições. Quando a gente o que teve aconteceu? Que ver o dedo dele... Aí você pega o trabalho do Abel, que o Abel, se você prestar atenção no Abel, o Abel acho que só repetiu o jogo, só fez uma equipe contra o Palmeiras. O resto, todos os outros jogos foram equipes diferentes. Equipes diferentes. Por quê? Porque ele precisa dar sequência para todos e ele precisa dar um equilíbrio para todos. E testar alguns jogadores. E testar alguns jogadores que estão chegando. Como eu falei, eu respeito a sua opinião, não estou aqui. O que eu estou só tentando entender é a régua da qual você faz a medição nos... Engraçado, a gente teve 2 duelos, Carpini e Abel. Parece claro. Quando teve a Supercopa... Pronto, como já entrou em debate aqui de falar de Palmeiras, né, de Campeonato Paulista, então a gente encerra o vídeo por aqui. Mas vocês viram, né, que foi o que aconteceu aí, né? O comentarista, né, que tentou de todas as formas aí diminuir o trabalho do Flamengo, o trabalho do Tite, querer dizer que não é isso tudo, de certa forma dizer que o trabalho do Flamengo é mediano, que o trabalho do Diniz vem sendo melhor, e com isso ele quer dizer que o Fluminense é o favorito, né, para poder passar. Ele deve querer dizer isso, na série. Mas percebemos que o Zé Elias já deu uma chegada ali, mostrou que não é bem assim, né? Não é bem assim, que às vezes tem alguns jornalistas que usam certo critério para uma coisa, para outra coisa já quer usar outro critério, né? Para algumas coisas. E o trabalho do Flamengo é incontestável, né? O Flamengo tá 12, 13 jogos sem perder e sem tomar gol. Então é um negócio assim extraordinário, não tem como você contestar isso, né? E também não dá para você ainda comparar, querer dizer que o Diniz é melhor que o Tite, né? O Diniz já é um excelente treinador, um grande treinador, mas vai ser algo muito maior daqui a uns anos. Ele tá começando ainda. Já ganhou títulos importantes, assim como o Tite também. Mas ele tem uma longa caminhada ainda até chegar próximo do Tite. Isso é fato. E pelo futebol, claro, futebol muito vistoso que ele tem. Agradável, né? Para eu também que gosto de assistir muito futebol. Eu gosto muito do Fluminense, do Diniz, né? Do estilo dele e tal. Acho muito interessante. Mas o time do Tite é muito mais equilibrado, né? Muito mais equilibrado. Pode não encantar tanto como o futebol do Diniz, mas também não passa tanto perrengue como o futebol do Diniz. O Flamengo é muito mais equilibrado, né? Consegue se defender melhor e consegue atacar muito bem também. Então o Tite, ele hoje é mais completo do que o Diniz. Mas daqui a um tempo, né? Daqui a uns anos, uns 5, 10 anos, pode ser que o Diniz se torne um treinador melhor do que o Tite. Mas por hora, o Tite é melhor que o Diniz. Isso é fato. E sobre o Fla-Flu, né? O Flamengo está sim um momento melhor, né? O Flamengo tem um time superior e isso, se colocado em campo, traz vantagens para o Flamengo. Isso também é fato, não tem como você ignorar isso. E às vezes alguns jornalistas ignoram isso, né? Às vezes por desejo, às vezes por pensamento individual ali, né? Questão individual e tal, coração, às vezes até torcedor do time, e aí não enxerga algumas outras coisas. Mas temos que ser realistas, né? Realistas de que o Flamengo hoje é o time superior. Quer dizer que o Flamengo vai vencer? Não quer dizer isso. O Flamengo pode chegar a perder até mesmo o Campeonato Carioca. Mas tem que levar em consideração o momento do Flamengo e o time do Flamengo. Então vai ser muito difícil. O Fluminense pode vencer, pode até, né, passar do Flamengo e ser campeão, mas vai ser muito difícil. Muito difícil, vai ter que ralar muito, né? É tipo aquela palavra aquela frase usada pelo Arrascaeta, né? De que se algum time quisesse vencer o Flamengo no Maracanã, ia ter que ralar muito.
ia ter que sofrer bastante para poder vencer, porque agora o Flamengo está muito bem encaixado e o Tite está conseguindo tornar o Flamengo um time muito, mas muito complicado de bater. Mas é isso, esse foi o vídeo, agradecemos a todos vocês. Se você curtiu, comenta aí o que vocês acharam do debate aí dos jornalistas, do Zé Elias, foi o que ele falou, do outro também, do Birner, que também falou coisas interessantíssimas. E a gente fica por aqui. Tamo junto e até o próximo vídeo.